Bom dia a todos. Muito obrigado para aqueles que estão aqui presentes conosco hoje no lançamento do Campus Abimed. Muito obrigado a quem nos acompanha de forma remota. Para nós é um prazer muito grande dar o kick-off num projeto que se iniciou ainda em meados de 2020, com muitas dificuldades naquele momento de desenvolver profundamente a ideia. Então, é uma alegria muito grande para nós da Abimed colocarmos hoje em condições de lançamento o programa relativo ao Campus Abimed. Eu sou Fernando Silveira Filho, presidente executivo da Abimed, entidade que congrega 200 associadas e representa 65%, 67% do setor de dispositivos e equipamentos médicos aqui no Brasil. O que é o Campus Abimed, né? O Campus Abimed, na verdade, é uma iniciativa que visa, de forma circular, incentivar a educação. Numa primeira camada, a educação continuada para as nossas associadas, como numa modelagem próxima a uma universidade corporativa, onde nós vamos oferecer, através de parcerias com entidades do setor de educação, independentes, em condições de certificar, diversos cursos das mais variadas naturezas, visando cobrir todo o espectro de atividade das nossas associadas e de não associadas que tenham interesse a participar desses programas. Então, nós vamos falar desde questões específicas de tecnologia, através de cursos de educação continuada, mas também as nossas associadas e outros interessados terão a oportunidade de estender também a formação para stricto sensu, caminhando por MBA, mestrados e doutorado. Evidentemente, isso é o ápice do programa. Nós estamos começando esse ano, nesse segundo semestre, com um programa piloto que um dos nossos parceiros vai apresentar em alguns instantes, mas a ideia é que para 2023 a gente já inicie o ano com uma grade de programação estruturada, em base a um levantamento, uma pesquisa que vamos fazer já iniciando aqui hoje, junto às nossas associadas, para ter um bom grau de assertividade nos cursos que serão oferecidos pelas nossas parceiras. E por que circular? Porque nós chegamos à conclusão que, para lançar esse programa, ele deveria ter, além do propósito de propiciar a educação continuada para as equipes das nossas associadas, deveria trazer também uma contribuição para um elemento mais abrangente e socialmente responsável. E foi daí que surgiu a ideia de buscarmos também estabelecer uma colaboração de forma mais estreita com uma entidade representativa e atuante nos mesmos moldes da Abimed, propositiva, inclusiva, na área de educação básica, né? É muito bom falar de educação continuada, porque a gente está lidando com pessoas que já estão no mercado de trabalho e a gente quer que, cada vez mais, o nosso setor tenha destaque e tenha qualidade adicionada ao padrão, ao alto padrão que já tem, de forma continuada. Mas, para que a gente chegue lá, a gente sabe muito bem das desigualdades que existem no Brasil e das potencialidades que a gente tem no Brasil e que são continuadamente desperdiçadas em função da ausência de uma educação básica de qualidade que leve ao ensino, no nível médio, a um padrão mais elevado também, para que, quando os nossos futuros profissionais estiverem no mercado, eles tenham tido, desde a base, a oportunidade de ter uma boa educação. Então, esse foi o principal elemento que surgiu ao longo desse período de desenvolvimento para esse programa e que nos motiva muito a estar aqui hoje. Nós estabelecemos, para a largada desse programa, algumas parcerias importantes
Eu queria... A memória já não ajuda tanto, tem que ler mesmo. E aí nós temos duas entidades, três, né, entidades hoje participando conosco desse lançamento, duas já voltadas para a questão especificamente de educação continuada e mais o Todos pela Educação, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor. Vão estar aqui conosco, de forma remota, o Valdir Gomes Barbosa, que é ISI em Sistemas Avançados de Saúde do Senai Cimatec. O Valdir ele é bacharel em Relações Internacionais, especialista em processo legislativo e mestre em Tecnologia e Gestão Industrial. E, como eu disse, ele é gestor de novos negócios e da área de saúde do Senai Cimatec. Ele vai ter oportunidade de se apresentar melhor e trazer exatamente qual é a contribuição. Mas, já adiantando, o Senai Cimatec será responsável pelo nosso primeiro programa piloto, que vai ser lançado já hoje, para realização durante esse final de ano. Depois temos o Leandro Morilhas, que está presente aqui conosco, que é o presidente da Leandro Morilhas Soluções Educativas, que vai trazer para a gente uma reflexão sobre a quarta revolução industrial e seus impactos na educação corporativa, desafios e oportunidades na busca pelo novo normal. O Leandro é doutor e mestre em administração pela Faculdade de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da FEA-USP e desenvolve pesquisas com ênfase na área de gestão de operações, principalmente logística e gestão de cadeia de suprimentos, produtos, processos, serviços, gestão ambiental e inovação tecnológica. E, por fim, mais à frente, nós vamos ter a participação do Rogério Mônaco, que é o Head de Relações Institucionais do Todos pela Educação. Ele é bacharel em Administração pela Bournemouth School da Inglaterra, tem um MBA pela Fundação Dom Cabral. Além das atividades dentro do Todos pela Educação, o Rogério também participa como voluntário em 2 outros programas de mentoria para jovens, o Instituto Reciclar e no Ensina Brasil. Então, como a gente pode ver, é um time que sabe falar de educação, sabe como conduzir programas de educação, e eu acho que esse é a grande contribuição que nós vamos trazer, não só para as associadas da ABMED, mas para o setor de dispositivos e equipamentos médicos como um todo, no sentido de prover uma capacitação específica, dedicada, que vá tratar dos temas que realmente fazem diferença para o nosso setor. Então, dando continuidade, eu passo, então, a palavra para o Valdir. Valdir, nunca sei se você está em Brasília ou em Salvador, mas sei que você vai entrar remotamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Bom dia. Hoje eu estou em Brasília. Fico nessa ponte aérea aí entre Brasília e Salvador, acompanhando as pautas governamentais do Senai Cimatec, que é um instituto de pesquisa situado na Bahia. E eu vou ter a honra de apresentar esse instituto aqui para vocês nessa manhã. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar o quanto eu, Valdir, e o quanto o Senai Cimatec está honrado pelo convite realizado pela ABMED a partir do acordo de cooperação que firmamos para iniciar essa iniciativa de sucesso tão relevante para o desenvolvimento da indústria de dispositivos médicos no nosso país. O Senai Cimatec vai envidar esforços e atuar da forma mais profissional e enfática possível para apoiar a ABMED nessa sua iniciativa. Fernando, se você me permite, eu tenho uma breve apresentação aqui, onde eu irei compartilhar algumas informações sobre a nossa instituição, para que os presentes hoje neste evento consigam entender o que é o Senai Cimatec, como a gente trabalha e, principalmente, o que a gente vai oferecer aí no âmbito dessa parceria com a ABMED. Bom, então, para aqueles que não nos conhecem, o Senai Cimatec é o campus integrado de manufatura e tecnologia do Senai Bahia. Do ponto de vista da natureza jurídica, nós somos uma unidade Senai, como as outras que vocês conhecem pelo Brasil, mas do ponto de vista da atuação, nós temos algumas peculiaridades que vocês vão entender ao longo dessa apresentação.
Esse é o nosso primeiro campus, campus original, situado em Salvador, Bahia, próximo ao aeroporto. Espero ter a oportunidade de receber muitos de vocês nesse campus em breve. São 4 prédios, mais de 35 mil metros quadrados de área construída, mais de 200 milhões de dólares investidos em infraestrutura, onde atuam 42 áreas de competências com mais ou menos 900 funcionários. Essa quantidade de funcionários ela é bem volátil, a gente tem uma estrutura de atuação bem projetizada, então ela oscila na medida em que a gente tem mais projetos contratados com a indústria. Esse é o nosso segundo site, situado na zona industrial de Camaçari, é o Cimatec Park. O Cimatec evoluiu de uma forma tão rápida que alguns laboratórios não comportavam mais na zona urbana de Salvador. Então a gente criou esse nosso parque industrial, onde nós temos 4 milhões de metros quadrados de área total, um plano diretor de ocupação aí de mais ou menos 15 anos. A gente atende diversos setores industriais, como setor de petróleo e gás, setor automotivo, temos projetos também com a Embraer na área aeronáutica, além dos diversos projetos na área de saúde. Então, a gente tem perspectiva aí de ter laboratórios como a NB3, NB4, já temos um birô de manufatura aditiva, estamos trabalhando com impressão 3D, devemos ter pista de teste para a indústria automotiva, pista de pouso, e atualmente a gente já tem 10 projetos em implantação com 4 modelos de negócio. Cimatec Park ele é um business park, um science park, um technology park. O que isso significa? Nós temos laboratórios do próprio Senai Cimatec, nós temos espaço para centros de pesquisa de outras empresas, outras ICTs, outras universidades que queiram se conectar ao nosso ecossistema. Por exemplo, todo o P&D da Ford na América Latina hoje já está situado dentro do Cimatec Park. E também temos espaço para empresas, né, de base industrial que queiram implantar suas áreas fabris para que elas possam também se conectar ao nosso ecossistema. Nosso intuito não é aí ter uma estrutura voltada para condomínio e aluguel, na medida em que as empresas têm projetos e ações contratadas com o Senai Cimatec, a gente tem uma desoneração do condomínio e do aluguel para essas empresas parceiras. Aqui o outro diferencial do Senai Cimatec, né? Como eu disse, a gente tem numa mesma instituição diversas áreas de competência. O Cimatec hoje é o maior centro de supercomputação da América Latina. Nós temos também times de especialistas em software, Big Data, Deep Learning, Machine Learning. A gente tem uma área de desenvolvimento de produtos que tem diversos projetos desenvolvidos na área de devices. Ela trabalha com os projetos mecânicos e aí, obviamente, sempre em parceria com a área de microeletrônica, eletrônica embarcada, principalmente quando a gente trabalha com os eletromédicos. A gente também tem o Centro Integrado de Design, com diversas atuações na área de impressão 3D, também faz todo o trabalho de usabilidade. E para além do desenvolvimento de produtos, a gente tem o desenvolvimento de processos, né? A gente é o único parceiro da McKinsey Company na América Latina. Estamos trabalhando com cursos, mentorias, consultorias e desenvolvimento de projetos aí com base nos preceitos do Lean Manufacturing. E a gente ainda consegue desenvolver combinado com as nossas áreas de robótica, combinado com a nossa área de automação e também de microeletrônica e eletrônica embarcada, todas as tecnologias hoje que compõem o que a gente chama da indústria 4.0. Também temos uma atuação pujante relacionada à indústria farmacêutica. A gente trabalha com desenvolvimento de fármacos, medicamentos, produtos de terapia avançada. Temos um centro muito forte hoje para terapia gênica celular, diversos projetos desenvolvidos na área de teste diagnóstico e como diferencial, como eu disse, essa integração de competências, né, o que a gente chama de um Cimatec de vantagens. Na área de diagnóstico, por exemplo, a gente desenvolve toda a parte de biologia molecular e também desenvolvemos sensores aí com os nossos times de ótica, microeletrônica, eletrônica embarcada, entre outros. E aqui, começando o gancho para essa nossa atuação da Abimed, o Cimatec trabalha com esses 3 modelos de negócios, a educação profissional, né, comum a todas as unidades Senai, nós temos aí os cursos técnicos, mas o Cimatec também é um centro universitário. Não são 9 cursos de engenharia, um curso de arquitetura. Nós temos pós-graduação lato e estrito sensu. São diversos cursos MBAs e MBIs. E a gente tem 3 programas de mestrado, 2 programas de doutorado. Um dos nossos programas de mestrado é um programa interdisciplinar, que é o único programa nota 5 da CAPES. E a gente está aí em vias de formatar um programa de mestrado totalmente vocacionado para tecnologias em saúde. Um outro carro-chefe do Senai Cimatec, obviamente, como eu disse, é o Centro Tecnológico, que desenvolve pesquisa aplicada a praticamente todos os setores industriais, inclusive o setor de dispositivos médicos. E na nossa instituição, a gente compartilha recursos humanos e infraestrutura entre esses 3 negócios. Então, mesmo quando estamos desenvolvendo um projeto para a indústria coordenado por alguns dos nossos PhDs, a gente se utiliza aí de alunos do centro universitário, da graduação, do mestrado, do doutorado, onde eles desenvolvem seu trabalho de final de curso, ou seu trabalho do meio do curso, eles são induzidos a isso, vinculados a um problema real da indústria.
Isso se tornou um elemento tão conhecido nacionalmente que algumas instituições têm nos procurado para formar turmas fechadas, não só de pós-graduação, MBA, MBI, mas também de mestrado e doutorado específicos para seus colaboradores. Só para vocês terem uma ideia, a gente já tem turmas de mestrado e doutorado fechadas somente para colaboradores da Ford e outras para colaboradores da Fiocruz. Alguns dos nossos dados, o Cimatec hoje tem 180 mestres, 420 engenheiros especialistas e 31 estagiários, em que pese sermos uma instituição relativamente nova, né, em torno de 20 anos, a gente já tem 200 ativos de propriedade intelectual. Pegando o gancho do que eu estava comentando até então, né, nesse nosso ímpeto de realizar apoio à indústria em suas diversas vertentes, é para isso que o Cimatec nasceu, é para isso que a rede Senai trabalha, né, para trazer inovação, para trazer conhecimento, para trazer capacitação para a indústria. E essa parceria com a Abmed é extremamente salutar, é extremamente proveitosa para promover o desenvolvimento desse setor no país. E nesse sentido, a gente está aqui lançando esse primeiro piloto, né? E aí vou fazer um paralelo com o que o Fernando comentou, que é um piloto que espera se progredir, que espera se transpor para outros níveis de formação voltadas para a comunidade da ABMED, toda a comunidade do setor de dispositivos médicos, como ele bem disse. Então, a gente planejou inicialmente 3 cursos. O primeiro deles é um curso de avaliação de impacto da regulação no ciclo de vida do produto médico, avaliação de tecnologias em saúde e um outro de avaliações econômicas em saúde. O primeiro deles, o de avaliação do impacto regulatório da vida de produtos para a saúde, tem o objetivo de capacitar profissionais para atuar com assuntos regulatórios, qualidade e segurança de produtos para a saúde. Terá uma carga horária de 24 horas, será remoto e síncrono, com turmas de no mínimo 27 alunos, e a gente espera executar esse curso entre 7 e 12 de 11 de 2022. As aulas serão de segunda a sexta, de 18 às 22 horas, e sábado, de 8 às 12 horas. Essa proposta de curso, ela baseia-se na norma da RDC 665, com toda a implicação do arcabouço do regulatório contido nela e seus impactos nas boas práticas de fabricação de produtos médicos, desde o projeto até a descontinuação do produto. Aqui um pouco do que a gente está pensando em ofertar. Vamos trabalhar com a vigilância sanitária no mundo, vigilância sanitária no Brasil, a agenda regulatória, arcabouço regulatório vigente, o ciclo de vida de um produto para a saúde, e aí avaliar o impacto da regulação no ciclo de vida do produto da saúde, o impacto da regulação nas boas práticas de fabricação de produtos para a saúde, entendendo as boas práticas de fabricação, o impacto da regulação no gerenciamento de risco e nos requisitos de segurança e eficácia, o impacto da regulação na engenharia de fatores humanos, impacto regulação na avaliação clínica, na produção dos produtos para a saúde, no pós-comercialização de produtos para a saúde, o futuro dos produtos da saúde e o impacto regulatório, também bem como os produtos para a saúde na indústria 4.0 e sua inserção no metaverso. Essa foi uma proposta de trabalho que nós estamos ofertando em parceria, né, com o nosso professor, o professor Márcio Varani. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Engenharia Clínica. O professor Varani foi chefe da unidade de materiais da Anvisa, gerente da Gerência de Materiais de Uso em Saúde, GEMAT, também da Anvisa, gerente da Gerência de Equipamentos Médicos da Anvisa, é membro do comitê da Anvisa, membro do Comitê Brasileiro de Normatização, membro do Conselho de Pesquisa, INT, membro do GTT de Logística Reversa em Eletrônicos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, foi também representante da Anvisa no GHTF, foi representante da Anvisa no IMDRF. Então, hoje o professor Varane que vai conduzir toda essa abordagem hoje, super interessante, super complexa, que vai tentar trazer para as associadas da ABMED, para a comunidade do segmento do setor de dispositivos médicos, toda essa discussão acerca do impacto da regulação para o desenvolvimento de um produto de saúde como um todo. Como eu disse, a gente já tem outros 2 cursos aí planejados, o segundo deles de avaliação de tecnologias em saúde, que devemos lançar na sequência ao primeiro curso, com o objetivo de capacitar os profissionais que possam aplicar a ATS e dar suporte à tomada de decisão. Também será um curso de 24 horas, com a mesma perspectiva aí de realização de segunda a sexta, no período da noite, e no sábado pela manhã.
O último curso será o curso de Avaliações Econômicas em Saúde, que visa capacitar os profissionais nas técnicas de avaliação econômica em saúde para dar suporte nas tomadas de decisão e melhor alocação dos recursos financeiros. Esse curso também tem a mesma proposição. E, né, antes de finalizar, eu gostaria de enfatizar o que o Fernando já começou a mencionar inicialmente. Esses 3 primeiros cursos são cursos pilotos que a gente vai ofertar como curso de extensão. O associado da ABMED ou participante do curso, né, poderá ter esse certificado de curso de extensão. E nós estamos aí, a partir dessa consulta sobre os interesses dos associados da ABMED com relação à capacitação, pensando em formatar um curso de pós-graduação e, quem sabe, depois um curso de mestrado e ou doutorado. E aí a gente tem alguns mecanismos no Senai Cimatec, onde os alunos que cursaram esses cursos de extensão e esses cursos de extensão podendo ser uma disciplina do curso de pós-graduação, eles podem ir eliminando essas disciplinas para ter o seu certificado de forma mais rápida e otimizada. E assim, da mesma forma, se algumas dessas disciplinas que a gente escolher para o curso de pós-graduação, elas forem disciplinas comuns aos nossos cursos de mestrado, ao ingressar no curso de mestrado, esse associado da ABMED também poderá estar excluindo essas disciplinas. Então, esse é só o pontapé inicial de uma ação conjunta, de uma ação colaborativa, de uma ação que pretende ouvir as associadas da ABMED, de uma ação que vai trazer uma oportunidade de capacitação em suas diversas vertentes, passando pela extensão, pós-graduação, mestrado e doutorado. Mais uma vez, agradecer à ABMED pela confiança e ofertar todo esse ecossistema Senai Cimatec para a ABMED, para o segmento de produtos para a saúde. Muito obrigado. Obrigado, Valdir. Muito gratificante. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer à equipe da ABMED que teve, desde o primeiro momento, comigo aí nesse desenvolvimento. Primeiramente, agradecer o Felipe, que está lá em Brasília, nosso gerente de Relações Institucionais e Governamentais, que estabeleceu o programa inicial, o contato inicial com o pessoal do Senai Cimatec. Na sequência, veio o Jorge, a Angélica se juntou também a nós, como vocês podem ver, priorizando a área de regulatório, uma área, sem dúvida, muito sensível para o nosso setor e que tem uma participação expressiva das nossas reguletes, como diz a Angélica. Muito obrigado pela presença. Mara também, muito obrigado pela organização do evento hoje. Eu acho que essa parceria com o Senai Cimatec, quando nós estabelecemos o acordo de colaboração com eles, evidentemente, iniciamos conversando como campus ABMED, mas quando a gente olha todas as potencialidades que existem numa relação entre nossas associadas e a excelência que tem esse hub de tecnologia e educação lá em Salvador, eu acho que a gente traz para dentro da ABMED a possibilidade de exercitar algo que no Brasil ainda é muito fraco, que é a colaboração escola, centro de pesquisas e a indústria. A gente tem visto avanços importantes nisso, algumas de nossas associadas líderes têm uma participação efetiva nisso, mas eu acho que é um campo que ainda pode ser imensamente explorado e que pode trazer muitos benefícios. Nós tivemos, junto com o pessoal do Senai Cimatec, há 3 semanas, numa reunião no Ministério da Saúde sobre complexo econômico e industrial da saúde, e essa é uma das propostas do setor para o complexo econômico e industrial da saúde. É realmente fechar esse circuito escola, desenvolvimento tecnológico e indústria, para que a gente possa avançar rapidamente aí nessa perspectiva. Quando a gente fala do campus ABMED e a gente fala da participação das nossas associadas, seja utilizando o campus ABMED como uma ferramenta de desenvolvimento profissional e técnico para os seus funcionários, a gente também está falando do envolvimento das nossas associadas num programa social importante, que é o programa relativo à educação básica. Então, associar o nome de cada uma das nossas associadas, de nossas empresas, a esse projeto, sem dúvida, vai trazer também uma exposição bastante positiva para as empresas que realmente se decidirem por apoiar de forma mais explícita o programa. Mas, dando, então, continuidade às apresentações dos parceiros, eu pediria ao Leandro Morilhas, então, que fizesse a sua apresentação. Leandro, que também tem uma vasta experiência
não só no desenvolvimento de políticas voltadas para a educação, mas de educação aplicada mesmo. Então, acho que é importante a gente ter esse tipo de parceria. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Fernando, toda a equipe diretiva da ABIMED. Meu bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só ficar de olho no relógio para não extrapolar o tempo que o professor gosta de falar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a 4ª Revolução Industrial que nós estamos vivendo já desde 2016 e como isso está impactando na educação como um todo, sobretudo na educação corporativa, e como é que fica nesse momento, né, que a gente não sabe ainda se a gente já saiu da pandemia, se a gente ainda está na pandemia, mas nesse novo normal. Tá? Vamos falar rapidamente aqui sobre as 4 revoluções, porque essa é diferente. O que vai ser o novo normal, como está a educação e considerações finais. E eu já peço para vocês, nesse novo modelo de educação, que vocês peguem o celular, tá bom? Fiquem com o celular na mão, que geralmente o professor não gosta de celular, mas aqui nós vamos usar bastante. Tá? Rapidamente, não vou ficar lendo o currículo aqui, mas minha formação é toda em administração. Eu estou há 14 anos como executivo de educação. Trabalho em algumas das principais escolas aqui do Brasil, dou aula também no exterior, e montei uma startup voltada para a educação, que a gente chama ela de LMSE, justamente para trabalhar a educação corporativa 4.0. Tá bom? Aqui são alguns dos clientes que nós já atendemos, e para nós é uma honra fazer parte da ABIMED como um parceiro de vocês. Para a gente começar, eu quero saber de vocês o seguinte: como é que está a educação para negócios hoje, pessoal? Ela está atualizada, ela está anacrônica, ela está adequada para empresas e para pessoas? Pensem na carreira de vocês. Vocês vão acessar com o celular o site www.mente.com e vão digitar o código 42723044. O pessoal que está nos apoiando, vocês podem, por favor, logar no site e depois clicar nesse link que aparece na tela, que nós já vamos ver a opinião das pessoas aqui em tempo real. Tá bom? Não, acho que pode ser agora. Todo mundo já está votando aí? Pode ser agora, por gentileza, tá? Só para a gente ter uma noção, essa pesquisa ela continua no ar durante a palestra, tá? Mas é só para a gente saber como é que está a educação, né? Até para já nortear o nosso avançar aqui, né, Fernando? Isso, tem... não é esse, é um outro, essa é a pergunta final, tá? Você vai ter 2 perguntas. Se você clicar, acho que na flechinha de baixo, por favor. Isso, aqui, ó, quais cursos, aqui em cima, ó. Não, aqui em cima, ó, essa flechinha, isso. Aí, você vai colocar aqui, ó, agora, clica nesse, por gentileza. Pode colocar em View Results aqui, ó. Não, 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 aqui, isso. Não. Ó, teve 12 votos. Clica, volta naquela outra página, por favor, se der. Se não der, depois a gente manda para vocês aí. My Presentations. Não, isso, pode ser. Isso, clica, não aqui, clica fora, isso. Clica aqui, ó. Isso. Acho que agora vai. Aí. Está melhor? Olha só, nós temos 11 em 13, né? Isso dá aproximadamente 93,47%. Mentira, eu não sei quanto que dá, mas 11 em cada 13 disseram que atende parcialmente, né? Uma pessoa disse que sim e outra disse que não. Então, a gente tem algum problema aí, né? Seja ele desconexão entre teoria e prática, e a gente volta lá para o PPT, por favor. E vamos entender por que esse parcialmente que vocês estão percebendo, ele é tão realista, tá? Então, vamos voltar lá. Gente, é o seguinte, nós tivemos 4 revoluções até agora. A primeira foi da máquina a vapor, a segunda foi da indústria automobilística,
a terceira foi da robótica e informática, mas essa é completamente diferente. Apesar de que todas geraram desemprego para mão de obra menos qualificada, mais operacional, mas também é verdade que criou novos segmentos de negócio, novas oportunidades. Só que o motor da quarta revolução industrial hoje se chama conhecimento, informação, tá? E se você olhasse no tempo um recorte entre a primeira e a segunda, você ia imaginar que a evolução era uma reta. Só que na quarta revolução, esta evolução ela é exponencial. E a pandemia fez o seguinte, pessoal, ela exponencializou ainda mais, porque ela quebrou barreira. A indústria médica começou a pensar em teleconsulta, o direito começou a pensar em olhar os processos a longa distância. Tivemos um colega hoje palestrando direto de Brasília, e agora a questão que se coloca é que nós temos um mundo novo pela frente. É o mundo da hiperconexão. Estamos aqui, estamos falando com alguém em Brasília. Acontece um acidente do outro lado do mundo, uma guerra na Ucrânia, a gente fica sabendo. É o mundo da customização em massa. Quem nunca, né? Foi comprar alguma coisa e aí aparece lá, quem comprou isso, também comprou aquilo. A gente é segmentado, é nichado. As pessoas estão olhando cada vez mais as necessidades individuais, ou seja, não faz muito sentido colocar 100 pessoas numa sala de aula e tratar todo mundo como se fosse igual, porque as pessoas não são iguais. As empresas são diferentes, as necessidades são diferentes. Se eu trago a teoria pura e simplesmente, não vai resolver o seu problema. E você vai sair da sala de aula com aquela famosa pergunta: onde é que eu aplico isso no mundo real? Né? Economia compartilhada, novos modelos de negócio surgindo. Fornecedores, clientes, conhecimento se integrando. Integração de oferta e demanda, cada vez mais. Uber, Trivago, Airbnb, 123 milhas, juntando oportunidades. Então, quando a gente pensa num campus Abimed que reúne vários parceiros, isso faz todo sentido, porque todo mundo se complementa e, certamente, no fim do dia, você vai encontrar algum curso que atenda a sua necessidade. E quem aqui não lembra, quando era criança, que de manhã você tinha poucos canais de televisão, lembra? Se você estudava de manhã, era uma porcaria, né? Você perdia o desenho de manhã, né? Aí você ficava bravo, né? Sua mãe queria que você estudava à tarde, você queria estudar de manhã, né? E hoje, como é que é a geração das crianças hoje? Ele vai no YouTube, vai no Netflix, vai nos canais por assinatura, escolhe o que quer assistir e em qual plataforma quer assistir. Ou seja, para a nova geração, a informação, o conhecimento está na palma da mão. E a gente continua achando que ensinar é algo padronizado para todo mundo no horário que eu quero ensinar você. Então, pessoal, a questão que se coloca é: ou você se atualiza, ou você morre. Lembra da sua estação de trabalho, antigamente, a tua mesa? Você tinha fax, né? Aí a gente entrega a idade, né? Você tinha Telex, tinha Globo Terrestre, né? Agora você tem o quê? Google, você tem PDF, você tem enciclopédia né? Wikipedia. Quer dizer, a gente está saindo, pessoal, inclusive de uma economia de produto para uma economia de serviços, de informação. Então, de acordo com a Singularity University, em 2009, nós tínhamos 500 milhões de dispositivos conectados. Em 2019, nós chegamos a 8 bilhões. Faz uns 15 dias que a gente virou 8 bilhões de habitantes na Terra. Sabe o que é isso? Isso aqui é tudo conectado com tudo. Não é mais internet das coisas. É internet de todas as coisas. É a tua geladeira avisando. Vou falar Coca-Cola, né, por causa do horário que a gente está, não cerveja. Que a Coca-Cola acabou, o refrigerante acabou. Só que durante a pandemia nós chegamos a 50 bilhões. E daqui 7 anos e meio, menos já, nós vamos chegar a 1 trilhão.
Vocês já pensaram todas essas conexões? A possibilidade de integração de conhecimento, de negócios, e aí a gente volta lá para a primeira revolução, quando o artesão vira e fala, poxa, inventaram um negócio chamado indústria, e eu não consigo concorrer com ela. Será que eu estou preparado? Percebe? Nesse mundo de integração de conhecimento, pessoal, cujo principal motor é conhecimento, a resposta para nós nos prepararmos é educação. Mas não é educação padrão, é educação customizada, num misto de consultoria e educação. Portanto, quando a gente faz um cálculo aqui, nós andamos 1% do caminho. E a gente vai ter que discutir questões de ética, bioética, relações trabalhistas, desafios e oportunidades, né? Então, aí vem a pergunta, e o que vai ser o novo normal? E aí eu pergunto para vocês, será que o Adam Smith e o James Watt, quando eles pensaram lá atrás em coisas que deram origem à primeira revolução, a pessoa que estava na segunda, na terceira, e a gente agora na quarta, será que a gente não continua pensando em aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, ganhar escala, vender mais, vender melhor, atender melhor o cliente? Os problemas são os mesmos, pessoal. Só que as respostas não são mais as mesmas. Não dá para a gente ficar pensando em treinar as pessoas e preparar as pessoas do mesmo jeito que a gente vem fazendo há muitas décadas, né? E aí vão surgindo novas oportunidades. Se você tiver oportunidade, leia o livro e assista a palestra desse jovem no TED. O nome dele é Jack Andraka. Esse menino, com 14 anos, ele perdeu um parente com câncer pancreático, um amigo da família. E ele começou a pesquisar, e ele achou uma abordagem de detecção do câncer custando 3 centavos, 26 mil vezes mais barata, 400 vezes mais sensível, 168 vezes mais rápida, demorando 5 minutos para ser feito. Mas acho que é melhor ele contar para vocês. Deixa ele falar um pouquinho, então. Vamos rodar o vídeo para eles verem? Eu quero que vocês prestem atenção, pessoal, por favor, em duas coisas. A gestão do conhecimento e o papel da liderança. Veja o que ele fala. I got really interested in cancer diagnostics after a family tragedy. A close family friend who was like an uncle to me actually passed away from pancreatic cancer when I was about in 8th grade. And so I was about 13 or 14. I actually learned all of the knowledge and material that I needed just using Google and Wikipedia. And so I would just find all this different information, and I was able to kind of give myself a crash course in cancer biology in 6 months. We really have no ways of detecting these cancers until they're far too late. And so I set out with 8th grade biology to change how we do cancer diagnostics. So essentially what happens is it's made out of this carbon substance that I created, and it will change its electrical properties based on the amount of a certain protein in your bloodstream. So what it does is you just take a drop of blood, you put it on the test strip, you wait 5 minutes, you measure the change in electrical properties, and you can instantly see whether or not you have the cancer. It's kind of like a diabetic test strip. It costs 3 cents and takes 5 minutes to run. It can detect pancreatic, ovarian, and lung cancer in the early stages, and it has close to 100% accuracy so far. So really exciting, and it's 168 times faster, 26,000 times less expensive, and 400 times more sensitive than our current methods of detection, and can be broadly expanded to pretty much any disease. In the category of medicine and was born, I would have never been able to come up with these ideas, because you would have to go to the library and you'd have to read through all of these different books, and maybe the book would be checked out, and so you wouldn't have access to the same resources that we have today. And so it definitely made it feasible for me to kind of give myself this crash course in cancer.
My parents really did push me in and really inspired me to become a scientist. My mom's a nurse and my dad's a civil engineer, and my brother is now an electrical engineer, so I feel as if between all that, I really did become inspired to do science, and science was definitely a really big thing in my family. There definitely is a shortcoming in terms of young researchers, especially in the US, and I think we can attribute that to our culture where we kind of value all these other fields over science and portray science as this very dry field where it's just memorization and like spitting up facts and figures. And that's not what science is about. Science is all about using your curiosity and creativity to explore and improve the world around you. And I really think that we need to revamp our scientific education. I think that if we do that, there will definitely be an improving in the number of young scientists we have. Então, pessoal, por isso que nós, na LMSE, a gente trabalha não com uma faculdade. Nós temos um ecossistema com escolas do Brasil, da Espanha, Portugal e Estados Unidos, onde a gente vai até a empresa do cliente, entende o que ele precisa, estuda a estratégia dele, e a gente cria e credencia aquela instituição no MEC com o curso do zero, graduação, especialização e MBA, discutindo a prática e a necessidade do negócio, né? Então, para a gente ir fechando, e aí o que esse vídeo nos traz, 3 lições importantes. Primeiro, nós estamos na era do lifelong learning. As pessoas não vão parar de aprender. E o self-learning, você é o gestor da sua carreira. Ele foi lá e buscou conhecimento. A segunda lição é que ele fala, imagine levantar esse conhecimento na época da Barça. Seria impossível, né? Quando o livro é publicado, pessoal, ele já chega desatualizado. Porque ele foi publicado nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, foi comprado por uma editora, foi traduzido. Quando chega na tua mão, esse conhecimento já está vencido, né? E a liderança inspiradora, a mãe enfermeira, o pai engenheiro, levou ele a pensar num meio termo, né? Então, ficam algumas perguntas. Nós temos um modelo padrão de negócios? Onde é que está o conhecimento? Nós estamos construindo conhecimento aqui hoje. Planejamento estratégico é para 10 anos? Não dá mais para pensar assim, né? Esse é maravilhoso, né? Você estuda em contabilidade, ativo permanente, ativo imobilizado, no momento em que nada é permanente, tudo evolui, né? Entre outras coisas, onde é que estão os melhores colaboradores e quem é o principal patrocinador do meu conhecimento, que não eu mesmo? Então, o mundo não é mais assim. O mundo é assim. E olha a mão dos personagens com dispositivos eletrônicos. Nós temos que evoluir. Não dá mais para pensar a educação como linha de produção em série, que surgiu justamente por causa da segunda revolução industrial, que precisava formar pessoas para a indústria. Esse afresco, pessoal, é da Universidade de Bolonha, de 1050. Olha como a educação era diferente na época. Ficava o professor na frente da turma, explicando o mesmo conteúdo para todo mundo. Ainda bem que mudou isso, né? Não mudou, né? Você vê que tinha até um cara, na época, mexendo no WhatsApp. Ó, não estava preocupado com a aula. Só que o problema é que lá eles viviam 30, 40 anos, e o conhecimento não renovava. A gente vive muito mais competindo com dispositivos eletrônicos, e a aula ficou chata. A gente tem que evoluir os métodos de educação. Não dá mais preparar pessoas assim, olha. Tem que ser assim. A Smartly, uma universidade americana, lançou o primeiro MBA sem professores, totalmente gamificado. A Universidade de Mondragón, na Espanha, que quando você vai fazer a graduação de administração, você abre uma empresa e tem um tutor para te ajudar a administrar o negócio. Ou o MIT, que precisava fazer um mapeamento das ligações dos neurônios, e criou um jogo, chama iWire. Vocês podem jogar agora, se quiserem, para mapeamento do cérebro. Então, veja, o mercado está pedindo mudanças, não é de hoje, desde 2019, antes da pandemia, imaginem como está agora. E acho muito legal quando o Fernando traz essa discussão desse tripé. É bem isso, integrar conhecimento, mercado e pessoas. Olhar a organização como um todo, pessoal, com cursos específicos para cada nível. Criar um modelo em que os cursos saem da estratégia de cada cliente. Montar cursos para que a sua empresa consiga executar aquilo que ela pensou.
E para fechar, né, a gente ir para a última pergunta, o que essas empresas têm em comum? Mas já foram líderes de mercado? Então, somos líderes, né? É só fazer como a gente sempre fez. Já pensou? Marketing assim? Não dá, né? Tá? Então, precisa sair do pensamento convencional, pensar na execução das estratégias, integrar teoria e prática, aplicar para depois a teoria complementar o conhecimento gerado na aplicação, colocar o aluno como protagonista com metodologias ativas, olhar para o business, olhar para as pessoas e sair da zona de conforto, porque tudo vai mudar o tempo inteiro. E para a gente fechar, vamos de novo agora. Vocês vão falar que cursos que a ABMed deve oferecer aos seus associados. Pensem em tudo, tá? Graduação, especialização, MBA, mestrado, doutorado, cursos de educação executiva e podem sugerir temas. Vocês têm 3 entradas, tá? Então, digam pelo menos 2 perfis de produto e um tema, ou um perfil de produto e 2 temas. E eu vou pedir para o pessoal do nosso suporte clicar no link que está aqui na apresentação para a gente ver a nuvem que vai se formando. E aqui eu vou encerrando para não estourar a programação, que eu estou no limite do meu tempo aqui. Tá? Volta lá no slide aqui. Ah, não, ele vai aparecer aqui na tela. Ó. Volta aqui, isso. Aí, que cursos? Não clica na bolinha, clica no texto. Isso, por gentileza. Quem está acessando ainda não votou, pessoal, o código é 16109986. Tá? E aí vai se formando a nossa nuvem aqui, Fernando. Principalmente MBA e cursos livres. E o pessoal bastante preocupado com a questão de estratégia, conhecimento, inovação, tecnologia e gestão, mas votem, por favor, podem votar, fiquem à vontade. Tá bom? Esse talvez seja o mais interessante para nós, tá? Então, mesmo nas demais apresentações, né, Fernando, as pessoas podem continuar votando, né? Tá? 16109986, tá bom? Então, foco principalmente em MBA e cursos livres e os temas aqui que depois nós vamos encaminhar para a ABMed. Aí vou pedir para vocês voltarem lá para a apresentação. Pessoal, depois a gente pode mandar para vocês os resultados, tá? Para eu poder voltar aqui e encerrar para passar a palavra para o Fernando. Isso, lá no PowerPoint, por gentileza. Bom, pessoal, é isso. Se alguém, não sei se dá tempo para uma pergunta, mas eu vou voltar a palavra para o Fernando. De qualquer forma, tem meu e-mail aqui, se alguém quiser saber mais da temática. O fato é o seguinte, nós estamos vivendo uma oportunidade única de revolucionar empresas e negócios por meio da educação. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção. Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leandro. Sem dúvida, é muito bacana a gente ver esse tipo de experiência, né, e tentar trazer para a ABMed e para as nossas associadas e para o ecossistema em que a ABMed atua, a possibilidade de trazer desenvolvimento integrado para os nossos profissionais, mas principalmente com uma preocupação um pouco mais ampla, né, que é desenvolver pessoas. Trazer e colocar o programa Campus ABMed, como eu disse, foi um trabalho do grupo executivo, mas a gente não teria avançado no programa não fosse as orientações, as aprovações e principalmente os redirecionamentos que a gente recebeu do nosso conselho. Então eu queria agradecer a presença aqui conosco hoje da Cristina, do Adriano Caldas e da Patrícia Frossara, vice-presidente do nosso conselho, representando não só suas empresas, mas o conselho da ABMed como um todo, cuja aprovação para o projeto foi fundamental para que a gente pudesse colocar de pé. Eu não sei, antes de passar a palavra para o Rogério, eu queria
fazer um comentário, né? E trazer, eu sempre digo ao pessoal na ABMED que não existe melhor exemplo do que o exemplo pessoal, né? Eu só estou aqui hoje porque eu tive acesso à educação. E tive acesso à educação pública de qualidade, numa época em que entrar numa escola pública requeria que você estudasse uns 2 anos ainda para poder fazer o vestibulinho, para poder entrar. E era uma escola que, a exemplo do que me propiciou a muitos dos outros colegas de colegial, na época, como a gente chamava. Meu pai era científico, na minha época era colegial. Entrar na universidade sem precisar fazer cursinho. Tão boa era a formação que a gente tinha na escola pública. E aí, quando você vê esse garoto aqui, o Andraka, falar do que ele conseguiu fazer, porque teve um ambiente doméstico, familiar, bem preparado, bem estruturado para dar essa condição, eu fico imaginando quantos milhões de oportunidades a gente perde no Brasil por não ter essa possibilidade. Não conseguir oferecer para os nossos concidadãos, para os nossos irmãos brasileiros, a possibilidade de estudar, ter uma boa formação e ter um ambiente que possibilite que o cara crie um negócio desse. É um negócio fantástico, revolucionário. E ele teve o ambiente para fazer isso, ele teve o acesso para a educação para fazer isso, e teve uma política de país que, embora, como eu comentava antes, com alguns aqui, está decaindo, segundo a avaliação dos próprios americanos, mas ele ainda tem uma estrutura de país que prioriza a educação e prioriza a aplicação prática na vida das pessoas, né? Então, foi pensando nisso que a gente aí foi buscar o Todos pela Educação, né? No sentido de realmente trazer a possibilidade da gente trabalhar também essa vertente dentro do programa do Campus ABMED. Então, por favor, Rogério, fique à vontade. Bom dia a todas e todos. Obrigado, Fernando. Antes de fazer alguns agradecimentos, me apresentar e entrar na minha apresentação, Leandro, eu sou da geração que ligava a televisão no canal 2, 5, 7, 11 e 13. O 9. E se a gente vive hoje a geração do aprendizado, a gente vai viver aprendendo até o resto das nossas vidas, a gente precisa fazer as nossas crianças e jovens aprenderem a aprender. E daí a importância de uma educação básica de qualidade. Uma curiosidade, o meu irmão, há 20 anos, quando ele termina seu curso de engenharia de produção na Inglaterra e volta para o Brasil, ele volta para Salvador, e ele fez os cursos da Senai Cimatec antes de entrar na Ford. E ele sempre falou muito bem dos cursos, Fernando. Então, não sei se o Valdir está me ouvindo ainda, mas parabéns e que ótimo essa parceria. Bom, uma alegria, pessoal, estar aqui falando para vocês sobre um tema que é tão caro, imagino que para todos nós. Educação básica de qualidade, a educação que pode transformar a vida de uma pessoa, a vida de um indivíduo, o próprio exemplo do Fernando, o meu exemplo. No seu máximo, uma educação que pode transformar um país. Hoje, quem ia falar para vocês era a Priscila, nossa presidente executiva. Ela, infelizmente, está super gripada, pede desculpas, e, Fernando, ela disse que ela quer, numa próxima oportunidade, estar aqui falando com todas e todos vocês da ABMED. Mas eu trago aqui o que a Priscila tem falado muito, e que é que nós precisamos realmente preparar nossas crianças e jovens para as economias que estão por vir. Economia verde, economia tecnológica e economia do cuidado. E economia do cuidado aqui totalmente ligada à medicina, aos aparatos e instrumentos tecnológicos, a economia do futuro, de cuidar das pessoas no mundo da inteligência artificial. E, nesse sentido, eu começo os agradecimentos aqui, agradecendo a ABMED, todos suas associadas, em nome do Fernando, diretor executivo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, para todas e todos vocês. Tema importante que, para o brasileiro, sempre será importante, mas para a política pública nunca é prioridade. Né? Eu quero também estender os agradecimentos ao Jorge e seu time, à Mara e o seu time, que procuraram o Todos pela Educação, e
e colocaram que a ABMED, nesse processo do campus ABMED, escolheu uma organização buscando fechar esse ciclo do aprendizado para doar os excedentes dos recursos doados e apoiados pelos patrocinadores do campus. Então, eu torço que os cursos sejam um sucesso. Eu torço, realmente, nós do Todos pela Educação torcemos, que os patrocinadores apoiem e que hajam excedentes para que sejam doados por Todos pela Educação desenvolver o seu trabalho. E aqui eu entro na minha apresentação. O Todos pela Educação foi fundado em 2006 por lideranças empresariais, lideranças da sociedade civil, extremamente preocupados com o futuro do Brasil, logo após o Mensalão. E o Todos pela Educação, desde então, tem um grande, único objetivo. É mudar para valer e para melhor a qualidade da educação básica pública brasileira. O Todos pela Educação é uma organização independente, independente porque não pertence a nenhuma empresa, independente porque não pertence a nenhuma família, independente porque é de verdade um movimento da sociedade civil brasileira, que é mantido por doações, não recebe um centavo de recurso público, para manter, inclusive, a sua essência de trabalho, e ele é decisivo porque, a partir de evidências, eu vou contar para vocês, a gente constrói políticas públicas que transformam a educação básica pública brasileira. O Todos pela Educação, na sua fundação, lá em 2006, quando não se falava ainda em metas e indicadores para a educação básica, surge com 5 metas. E 5 metas que hoje perpassam todas as nossas iniciativas e atividades. A primeira delas, que toda criança e todo jovem de 4 a 17 anos estejam na escola. E, por incrível que pareça, em 2006, quando a gente sai com essas metas, a obrigatoriedade legal do Estado oferecer educação, ela ia de 6 a 14 anos. Segunda grande meta, que toda criança seja plenamente alfabetizada até os 8 anos de idade. Aqui, a criança de 9 anos tem um professor ou uma professora que já não é uma professora alfabetizadora. Ela deveria já estar alfabetizada para usufruir de todos os conteúdos que ela começa a receber naquela idade. Terceira grande meta, e aqui é uma meta muito ligada à qualidade do aprendizado, que toda criança, todo jovem estejam com a sua idade séria adequada para o seu ano escolar. E aqui uma escola que desafie aquelas crianças mais avançadas e que recupere, que dê suporte para aquelas crianças que precisam de uma recuperação. Uma escola de verdade e de qualidade. Quarta meta, que todo jovem termine o ensino médio até os 19 anos. E aqui é um divisor de águas de oportunidades que se abrem ou que se fecham na vida desse jovem. E, por fim, em 2006, quando a gente começou, a gente falava muito em ampliação dos recursos para a educação básica. A gente, recentemente, teve um trabalho muito forte de modulação, de advocacy, de bastidor, junto ao Congresso Nacional, e a gente conseguiu aprovar um novo Fundeb, que ele não só incrementa o recurso para a educação básica, mas ele também induz qualidade e, sobretudo, gestão no uso desse dinheiro. Mais do que dinheiro para a educação pública, a gente precisa, nesse momento, de muita gestão, e a gente tem trabalhado nesse bastidor também da gestão. E como é que o Todos pela Educação trabalha? A gente tem um eixo muito, muito, muito robusto, de produção de dados, de compilação de dados, de formulação e inteligência. Esse eixo ele atrai os principais especialistas das diversas temáticas da educação básica brasileira, inclusive, às vezes, especialistas internacionais. Esse eixo ele produz políticas públicas que, então, serão transferidas, divididas com o poder público. Uma vez que a gente tem as políticas públicas produzidas a partir de evidências, a gente qualifica o debate público. A gente qualifica o debate público por senso de urgência e importância para as mudanças que precisam acontecer na educação básica brasileira. Uma vez que você tem as políticas públicas formuladas e bem moduladas e bem pensadas, uma vez que você qualificou o terreno, a gente, então, advoga para incidir, para fazer com que essas políticas públicas sejam implementadas pelos atores-chave, pelas pessoas que têm o poder de decisão no Poder Executivo, suas secretárias, e nos poderes legislativos. E, para fechar essa mandala, para ter o ciclo completo desse advocacy técnico suprapartidário que nós fazemos, a gente, então, monitora todos os dados, todas as evidências, todas as políticas públicas, todas as práticas da educação básica, crítica e continuamente, para depois retroalimentar o nosso eixo de produção, e essa mandala que se retroalimenta surge com novas políticas, documentos orgânicos, e assim a gente caminha para que a educação básica brasileira tenha avanços significativos.
O Todos pela Educação tem uma trajetória de sucesso, desde sua fundação até o início das discussões de planos e metas para a educação básica. O Todos pela Educação ele fomentou a discussão do que veio a ser o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Outros caminhos, depois a gente pode compartilhar essa apresentação com vocês. Até hoje, onde a gente está atualizando um documento de uma iniciativa que nós chamamos de Educação Já, uma iniciativa muito poderosa com o que, como e quando, os detalhamentos de todos os caminhos para que nós, aqui no linguajar da medicina, não só tiremos o paciente da UTI, mas também consigamos dar uma boa alta para que esse paciente tenha autonomia, ele tenha seus critérios todos para ser uma pessoa, um jovem, um adulto, preparado porque o século XXI está demandando. E o desafio é muito grande. O desafio é grande porque, pós-pandemia, tendo as escolas fechadas, o Brasil é o segundo país que ficou mais tempo com as escolas fechadas em pandemia. A gente tem um cenário como esse. A educação regrediu a patamares de 20 anos atrás, durante a pandemia. Número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever cresce 66%. Todas notícias muito recentes. Evasão escolar de crianças e adolescentes aumenta em 171% na pandemia. Por razões humanitárias, porque existe todo um arcabouço legal de uso também da merenda escolar, por razões humanitárias, escolas se arriscam e deixam alunos levarem merendas para famílias com fome. Por fim, e você trouxe muito isso, viu, Fernando? O Brasil desperdiça 40% do talento das crianças, diz estudo inédito do Banco Mundial. Então, o que a gente tem feito? E a gente tem advogado muito pela qualidade, pela recuperação, pelo entendimento hoje do aprendizado nas escolas públicas brasileiras. A gente tem uma iniciativa feita por muitas mãos, por investimento social privado, por parceiros, por especialistas, que nós chamamos de Educação Já. É uma iniciativa que tem um eixo técnico bastante robusto e tem um eixo de mobilização. Tem um eixo técnico pautado em alguns documentos, em verticais, em explicações, em detalhamentos, inclusive, às vezes, orçamentários, de o que fazer, como fazer, quando fazer, com que orçamento fazer, é o caminho realmente bem trilhado, em uma série de perspectivas. São 10 temáticas. As temáticas elas são do sistêmico, da governança ao financiamento à gestão, passam pela gestão escolar, passam pela pedagogia e, sobretudo, avançam nos caminhos e na trajetória da criança, do seu nascimento, da primeira infância, à formação no seu ensino médio. Hoje se fala muito de novo ensino médio, mas não necessariamente só no ensino médio que tem uma mudança curricular. No ensino médio que forme de verdade aquele jovem para o mercado de trabalho, para a vida cívica, para a sua independência e para a sua independência crítica. Um ensino médio formador da integralidade daquele indivíduo e daquele cidadão. Trabalhando essa agenda, a gente conseguiu bastante avanço pré-pandemia. Eu vou mostrar para vocês alguns números. Só que a agenda por si só, ela tem uma força, mas ela precisa se tornar prioridade de país. Ela precisa se tornar prioridade política. Então, o que a gente tem feito? A gente sempre fez, cada vez mais forte a gente vem fazendo isso. A gente tem um eixo de mobilização muito forte para que o cidadão brasileiro que acha, e todo cidadão acha que a educação é importante. Se você perguntar para qualquer pai ou qualquer mãe o que você faria se você tivesse um pouco mais de dinheiro, esse pai e essa mãe falaria: eu investiria em educação dos meus filhos, das minhas filhas, eu investiria na minha educação. E, com certeza, é importante e sempre será. Só que ainda não é prioridade. Quando você pergunta qual que é a sua prioridade para o próximo governo, educação ainda não está lá nos 3 mais importantes por uma questão de problemas pandêmicos, por uma questão financeira, por uma questão de desemprego, por uma questão de preocupação com corrupção. Então, a gente tem que mostrar que, para a gente ter ciclos virtuosos e solucionar todos esses caminhos, o melhor caminho é começar pela educação básica de qualidade. Então, a gente faz um trabalho muito forte de mobilização. E eu vou mostrar um vídeo de 30 segundos para vocês, que é o quê da questão, para vocês entenderem qual que é o trabalho de mobilização que a gente faz. Vamos ver se ele passa agora que eu parei ele. Para o Brasil melhorar, educação já. Para o Brasil mudar, educação já. Desemprego, desigualdade, não tá fácil para ninguém, falta oportunidade. Para criança, para o jovem, virar alguém. Para criança, para o jovem, virar alguém. Para o Brasil melhorar, educação já. Para o Brasil mudar, educação já. Para o Brasil melhorar, educação já. Para o Brasil mudar, educação já.
Isso aí, para o Brasil melhorar a educação já. E se a Priscila estivesse aqui, ela falaria essa frase. Então eu roubei uma frase que ela usa muito. É uma frase do Santo Agostinho, que diz o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a aceitar as coisas, a não aceitar as coisas como elas estão. E a coragem nos ensina a mudá-las. E o que a gente precisa fazer para começar a mudar o cenário, para dar prioridade para a educação e para entender a importância da educação básica de qualidade? E aqui eu vou trazer alguns mitos, e eu falo como mitos, porque eu vou mostrar que, na verdade, eles não são o que a gente acha que eles são. Sendo que o primeiro deles, a educação pública é importante. Mas como eu não tenho filhos ou familiares na escola pública, fico menos preocupado, pois o problema da má qualidade não me atinge. Eu vou mostrar para vocês que, além de um pouco egoísta essa visão, ela não é correta. A segunda, a educação pública no Brasil não tem jeito. Até era boa no passado, eu vou mostrar que sim, era boa, mas eu vou mostrar o que aconteceu e o que acontece hoje. Mas hoje, o cenário é de terra arrasada e nada muda. A educação básica pública brasileira é uma história de sucesso. Tem muita coisa para melhorar, mas é uma história de sucesso. E eu vou mostrar para vocês. E, por fim, melhorar a educação pública demora muito. É melhor pensarmos em paliativos para mitigar os danos da má qualidade. Aquela coisa de que eu não vou ver os resultados, é para o meu neto, é para a minha neta. Não, senhora, não, senhores. Então, vamos falar um pouquinho do primeiro mito. O problema da má qualidade não me atinge. E para falar desse problema que não me atinge, vamos ver um pouquinho como é que a má qualidade ou a boa qualidade da educação, ou a educação ou a não educação, impactam os indivíduos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre como isso impacta o nosso país. Aqui eu trago um estudo do economista Ricardo Paes de Barros, que ele estudou famílias, indivíduos, com ensino fundamental incompleto. O fundamental é o estágio antes do ensino médio, a criança que vai, o jovem que vai até os 14, 15 anos. Tá? E o ensino médio é a última etapa da educação, até os 17, 18, 19 anos, dependendo do momento de evolução daquela criança, daquele jovem. E o que ele traz? Aos 35 anos, uma família que não completou o fundamental tem a probabilidade, em média, de ter 2,8 filhos por família. Enquanto uma que tem o ensino médio completo, 1,7 filhos por família. Isso números brasileiros, uma pesquisa de 2018. Esses que têm 2,8 ou 1,7, dos que completaram o ensino médio, 77% tendem a completar os seus filhos também o ensino médio. Olha o ciclo virtuoso aqui de quem já terminou a educação. Dos que não completaram o fundamental, só 45% tendem a terminar o ensino médio. E aqui você começa a abrir a boca do jacaré. Por isso a gente tem que manter as crianças na escola, fazer com que elas aprendam e com que elas terminem. E aqui o número mais forte. A renda per capita dessas famílias, da que terminou o ensino médio, é mais do que o dobro da que não terminou o ensino médio. E aqui a questão econômica é diretamente ligada à produção, oportunidades e capital humano. E eu trago outros dois dados bem presentes. Aqui, 2022, 77% das vagas de emprego criadas no início de 2022 foram ocupadas com pessoas com ensino médio ou superior. Ou seja, onde que estão as oportunidades? Para aqueles que têm estudo, para aqueles que têm educação. O salário de uma pessoa sem escolaridade pode ser, em média, 12 vezes menor do que uma pessoa com ensino superior completo. E aqui a importância do continue learning, do aprender continuamente, estar sempre se capacitando. Tá bom, aí é no indivíduo. Mas e para o país? E aqui eu trago, tem muito estudo, muito dado, muita evidência, mas eu trago 3 frases, 3 parágrafos que a gente extraiu. O primeiro é do Samuel Pessoa, um economista, que diz o seguinte: a educação tem um papel importante para explicar as diferenças de renda entre o Brasil e o resto do mundo. A hora trabalhada no Brasil produz 1/5 da hora trabalhada nos Estados Unidos. 35% disso deve-se ao atraso educacional que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos. Estamos vendo que, de repente, os Estados Unidos também estão perdendo muita coisa por causa da má qualidade da educação deles, mas aqui é um estudo que mostrou e mostra que a gente perde potencial porque não temos qualidade na educação. E a gente precisa do skill, a gente precisa da qualidade.
Eric Hanushek, essa frase está em inglês, o Eric Hanushek é um economista de Stanford, que estuda o impacto da educação nas economias do país. E aqui, resumindo, o crescimento do produto interno bruto está diretamente ligado às habilidades, às capacidades educacionais de toda uma população de uma nação. Ou seja, quanto mais preparado, quanto mais capacitado, quanto mais educada a população, maior o crescimento contínuo, e não os voos de galinha que a gente vê acontecerem no Brasil, uma nação, uma população tem. E aí, a importância do indivíduo da escola pública, do indivíduo da escola privada, está muito bem capacitado, muito bem preparado, aprendendo a aprender na sua etapa de educação básica. E, por fim, aqui um estudo da OCDE que diz que a educação pode trazer uma série de benefícios para a sociedade e que os líderes políticos, entendendo o poder da educação, eles deveriam não só dar prioridade, mas eles teriam soluções muito mais factíveis para endereçar outros desafios que eles encontram na nossa sociedade. E aqui os ciclos virtuosos da educação, da saúde, da violência, da corrupção, até a zeladoria pública, e todos os ciclos que a educação de qualidade pode proporcionar. Então, uma criança, um jovem bem preparado, impacta diretamente a todas e todos nós. Segundo mito, ela era boa no passado, mas hoje é um cenário de terra arrasada. Pessoal, essa era a educação de 1970. Em vermelho, todos que estavam fora da escola nas etapas de hoje da educação básica. Educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Vocês lembram que eu falei que até a gente começar com a nossa meta de que todas as crianças e jovens estivessem na escola, e uma primeira grande incidência que nós tivemos foi conseguir influenciar uma mudança constitucional que aconteceu em 2009, que ampliou a obrigatoriedade legal, que era de 6 a 14 para 4 a 17, você tinha praticamente 40% das pessoas estudando, porque se você pegar todas as crianças e jovens que estavam fora da escola, a grande maioria da população não estudava. Olha a mudança para hoje. A gente praticamente universalizou. Nessa universalização, muitas coisas precisam melhorar. Mas a gente tem uma frase no Todos pela Educação que é o seguinte: educação de qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Qualidade é para quando nós conseguirmos a boa educação para 100% das crianças e jovens que estão no Brasil. E aqui, a questão do cenário de terra arrasada, eu quebrei um gráfico em dois, mas o azul é o nível de aprendizagem adequada no 5º ano do ensino fundamental, aquelas crianças de 9, 10, 11 anos, azul em português, verde em matemática. E aí você fala, pô, em 2019 só 60% sabiam adequadamente português? Só 50% sabiam adequadamente matemática? Puxa vida, terra arrasada. Não. Olha o avanço. Em 20 anos, a gente sai de 14 para 50, de 20 para 60. Ou seja, funciona, está funcionando, está mudando e está melhorando. A gente precisa melhorar ainda outras coisas, impactar, influenciar políticas públicas eficientes, boas práticas, mas está funcionando. E aqui a evolução da segunda etapa do ensino fundamental, né? Azul português e verde matemática. Ainda precisa melhorar muito, mas a gente tem avanços significativos. E o terceiro mito: melhorar a educação pública demora muito. Deixa, vai ser para os meus netos, eu não vou ver isso. O meu sonho, na verdade, é que as minhas netas estudem em escola pública de qualidade. Eu tenho várias escolas no entorno da minha casa. Da creche ao ensino médio, seria fantástico. Eu ainda não as coloco, mas eu espero que as minhas netas estejam lá e a gente trabalha muito para que isso aconteça. Bom, aqui é Pernambuco. 2007, 2017, 2015. Em menos de 10 anos, Pernambuco se colocou na verdade, a primeira rede de ensino do Brasil. A ideia de que 30, 40 anos eu não vou ver isso acontecer não é verdadeira. Boas políticas públicas, continuidade das boas políticas públicas, boas práticas, formação pedagógica, primeira infância, o cuidado em todo o ciclo transforma e transforma rápido. Aqui o Ceará. 2005, 2019, 15 anos. Se você pegar 10 anos, já é um salto exponencial muito rápido. A gente fala que 2, 3 ciclos de governo, dando prioridade correta para a educação básica, transformam a educação do Brasil. E transformam para valer. E o mais legal, a gente sim já olhou para as Singapuras, para as Coreias, para os Portugais, para os Chiles, e a gente deve continuar olhando. Mas hoje o Brasil
tem em suas redes estaduais e municipais, redes pequenas, médias e grandes, exemplos muito bons, que estão sendo estudados, estão sendo sistematizados, estão sendo replicados para o Brasil inteiro, para que a gente possa aprender com o Brasil, com os cenários brasileiros, com as condições brasileiras, com as regionalidades brasileiras, mas o Brasil hoje já tem o que aprender com o próprio Brasil, o Brasil hoje já tem muito dado que pode ser utilizado, e a gente até, inclusive, quem quiser dar uma olhadinha, tem uma iniciativa que se chama Educação que dá Certo, falando um pouquinho de municípios, de estados, em todas as etapas da educação, que fizeram sua transformação e são casos de sucesso, para além do Sobral, Coruripe, Londrina, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Piauí, São Paulo. E por que é importante? São 38 milhões de crianças e jovens na educação pública. É a futura geração do Brasil que está estudando hoje. O que seremos se não tivermos educação de qualidade para todas essas crianças no mundo da evolução e da transferência digital, no mundo da inteligência artificial? Por isso que a gente bate muito na tecla de termos crianças e jovens preparados para desenvolver a economia verde, para desenvolver a economia tecnológica, para desenvolver a economia do cuidado. E, para além de todos os benefícios que traz para a sociedade, traz para o próprio indivíduo, a educação de qualidade está na Constituição. Junto com a saúde, é um direito de todo cidadão, toda cidadã brasileira. E por isso que a gente batalha também pela qualidade da educação. Bom, e aí, para já ir fechando, pessoal, como é que coloca tudo isso em prática, né? Como é que nós que estamos aqui podemos colocar tudo isso em prática? E as respostas são diversas, cada um no seu momento de vida, e aqui, de novo, agradecendo ao ABMED e seus associados pela escolha do Todos pela Educação, para ser a organização a ser apoiada em caso de excedente de recursos, apoiados pelos patrocinadores da ABMED. Então, assim, podem ser organizações, podem ser atitudes, podem ser fomentos individuais, coletivos e organizacionais. Mas o que eu quero deixar para vocês é uma pergunta de provocação. E essa frase eu gosto de usar muito. Pessoas que eu admiro muito usam muito. É uma frase do José Saramago. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, não deveríamos existir. E aqui fica a provocação da importância e do que devemos fazer pela educação de qualidade. Pessoal, muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Prazer estar aqui falando para vocês. Obrigado, Rogério. Eu acho que fantástico. Acho que fecha exatamente o ciclo filosófico que a gente quis criar para o campus ABMED. Educação, ela é circular. Ela inicia em algum momento da vida da gente, não acaba nunca mais. E, evidentemente, todos temos, indo para a fase de provocação que o Rogério trouxe, todos temos a responsabilidade de fazer com que isso aconteça de forma estruturada, planejada e, principalmente, responsável. Queria agradecer a presença de todos e foi um prazer tê-los aqui nessa manhã. Espero que a gente possa rapidamente avançar. Para as nossas associadas, as inscrições para o programa piloto vai estar disponível já a partir da próxima semana, imagino. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado uma vez mais pela presença. Tchau, tchau.